Na bendita paz do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Abra a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis não, primeiro em Mateus. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Abra em Mateus capítulo 10. E vamos fazer leitura no livro de Mateus capítulo 10, no seu verso 26. Mateus capítulo 10, versículo 26. Diz assim as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Amém? Cristo Jesus, em Mateus capítulo 10, está com os seus discípulos. Cristo está ali diante dos seus discípulos, dando uma orientação. E durante as orientações que é apresentada pela pessoa do Cordeiro, pela pessoa de Cristo Jesus, aos discípulos, Cristo está dizendo aos seus discípulos, lá no versículo 26, pois nada há em oculto que não há de ser revelado. Nada. Nada. Satanás, ele pode armar contra a igreja de Cristo. Os homens que são inimigos de Cristo, eles podem armar contra a igreja de Cristo. Mas de uma coisa é bem verdade: tudo quanto Satanás preparar, organizar para poder atacar a igreja de Cristo, Cristo, cabeça da igreja, fará saber aos seus profetas, fará saber aos seus filhos, fará saber a todo aquele que tem o seu chamado e tem sua marca. Amém? Amém. Pois Cristo está dizendo aos seus discípulos. Cristo não está falando com outros discípulos. Cristo está falando com os seus discípulos. Pois não há nada em oculto que não há de ser revelado. E a mensagem que hoje eu estarei partilhando pela direção do Senhor Espírito Santo, eu não saberia se porventura, por revelação da parte do Senhor Jesus Cristo, eu não tivesse recebido. Porque está além da interpretação humana, está além do conhecimento humano, está além da visão humana. O mesmo Cristo que está dizendo que tudo quanto estiver oculto será revelado, é o mesmo Cristo Jesus, o Nazareno, que estará hoje, mais uma vez, revelando à sua igreja uma das grandes armadilhas criada por Satanás, um dos grandes planos elaborado por Satanás, plano esse que está em ação na terra, nos quatro cantos da terra, há muitos anos, há muitos séculos. Eu tenho dito aos filhos na fé para terem cuidado com as redes sociais. E muitas vezes eu falo para você ter cuidado por eu amar você. A Bíblia de forma clara vai dizendo que aquele que ama repreende, aquele que ama corrige. Se eu não tivesse amor por você, se Cristo não tivesse amor por você, Cristo poderia aceitar, nós poderíamos aceitar você andar do jeito que o teu coração deseja, do jeito que a tua carne deseja,
do jeito que a tua natureza humana tem exigido da tua parte. Faço compreender, igreja? Amém. Mas por Cristo ter um grande amor por mim e por você, Cristo Jesus não só nos repreende, não só nos corrige, como também Cristo nos tem alertado. Cristo nos tem dito, cuidado. Cuidado com as redes sociais, cuidado com as amizades, cuidado com as pessoas que você coloca à tua esquerda, à tua direita. Cuidado com quem você come no mesmo prato. Cuidado com quem você recebe em sua casa. Cristo Jesus, por amor e em amor, nos tem dito para termos cuidado com o mundo. Tanto é que ele vai dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Cristo Jesus nos tem dito com essas palavras: amem aquilo que é do céu. Amem o que está além dos olhos humanos. Amem o que está além das nuvens. Mesmo Cristo Jesus nos dando tópicos, mesmo Cristo Jesus nos dizendo que todo aquele que tem amor pelo mundo, pelas coisas do mundo, não lhe pertence, quantas pessoas, mesmo lendo, mesmo ouvindo essas palavras dentro do manuscrito sagrado, ainda assim têm desprezado os ensinos de Cristo, as orientações que da parte do Cordeiro, que da parte do Deus Todo-Poderoso temos recebido. Quantos de nós rejeitamos? E muitas vezes a gente não precisa abrir a boca e com palavras dizer: eu rejeito essa palavra. Não, não. São as nossas ações. É o que nós fazemos. As nossas atitudes acabam revelando a nossa rejeição para com o Evangelho de Cristo, para com as ordens que da parte de Cristo Jesus, para com as orientações que da parte do Senhor Espírito Santo, na pessoa de Cristo, nós recebemos. Amém? Amém. No nosso meio, eu trouxe comigo a Sandrina, apresentei-vos ontem. A Sandrina, ela perdeu uma irmã. A irmã dela conheceu o indivíduo no Facebook, foi atrás do mesmo indivíduo e ela foi morta por esse indivíduo. Foi escortejada, né? Sim. Foi escortejada. Como já vinha assim esmagado, eu só não consigo detectar muito bem, mas deu uma katana por aqui. Deu uma katana aqui. Sim. Foi esmagado o corpo dela. Sim. E quantas vezes nós falamos para vocês aqui, para terem cuidado com as amizades que vocês têm no Facebook. E vocês insistem. Insistem. Insistem em manter essa amizade que você desconhece. Insiste em ter no teu lado, manter contato, trocar mensagem com pessoas que você nunca viu. E hoje, o Senhor Jesus Cristo, hoje, Ele quer que você saiba que na Terra existem 3 tipos de pessoas. 3. Aí eu pergunto para você: será que os 3 tipos de pessoas que existem na Terra, será que um dos teus professores não faz parte desse grupo? Será que o amigo, a amiga, será que a namorado, será que o esposo, a esposa que você tem não faz parte de uma dessas linhas de pessoas? O primeiro grupo de pessoas são os seres humanos. Pessoas que foram criadas pelas mãos de Jeová Deus no Jardim do Éden, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 2. Segundo grupo de pessoas que existem na Terra, você já ouviu repetidas vezes e mais uma vez eu repito para você. Existem pessoas que são híbridas ou híbridos. Misturas de demônio
Isso é, filhos de um relacionamento demoníaco, satânico com seres humanos. E existe outro grupo de pessoas que muitos desconhecem, que são os demônios em corpo humano. E esse é o tema da nossa mensagem hoje. Demônios em corpos humanos. Aí eu pergunto para você, você que está apaixonada, você que está apaixonado, você que está trocando mensagem, enviando fotos para aquele amiguinho, para aquela amiguinha, eu pergunto para vocês, será que aquela pessoa é mesmo 100% humano? Será que essa pessoa que está falando com você é 100% humano? Será que essa pessoa não é um híbrido? Será que essa pessoa não é um demônio em corpo de carne, em corpo humano, em carne humana, levantada por Satanás, levantado por Satanás para poder distrair o teu chamado, distrair a tua vida em Cristo Jesus? Será que essa pessoa não foi enviado para poder arrancar você da presença de Cristo, dos planos que Cristo Jesus preparou, elaborou para a sua vida? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Porque de tempo em tempo não, porque todos os dias, Cristo Jesus, todos os dias tem falado com você. Se tem uma coisa que Cristo Jesus pôs no nosso meio, é palavra. Palavra que vem do céu. Todos os dias nós ouvimos Cristo Jesus nos orientando. Todos os dias, por amor, nós vemos Cristo Jesus falando conosco. Nós vemos Cristo Jesus se manifestando no nosso meio. Mas quantos de vocês não querem abraçar, não querem acatar o que vocês ouvem, o que tem sido pregado, o que tem sido apresentado, orientado pela pessoa do Senhor Espírito Santo? Quantos de vocês recebem no vosso lado amigos e amigas, e essa pessoa se apresenta para você como se fosse um bonzinho, bom menino, boa menina, e você diz: não, pai, fulano, boa pessoa, fulana, boa pessoa. Eu pergunto para você, aquela pessoa é 100% humano? Aquela pessoa, será que não é um híbrido? Será que aquela pessoa não é demônio em corpo humano? E atenção, essas pessoas, para serem identificados, se Cristo não revelar, se o Senhor Espírito Santo não fazer saber, você nunca saberá que o teu esposo, tua esposa, que o seu professor, sua professora, que o seu amiguinho do peito, do coração, aquele a qual você troca mensagem, aquela amiguinha, que você troca mensagens, fotos atrás de foto, oi fofo, oi querido, saudades, sonhei contigo, amor e tudo mais. Se Cristo não abrir a tua visão para revelar quem é aquela pessoa, você corre um grande risco de dormir, de se deitar, será amassada por um agente de Satanás em forma humana, em corpo de carne. Olha que nós estamos vivendo os últimos tempos. Cristo está voltando e Satanás sabe que Cristo está voltando. Os demônios sabem que Cristo está voltando. O império satânico, o império das trevas, sabe que Cristo está voltando, razão pela qual Satanás está trabalhando de manhã, tarde à noite, sem descansar. Compreenda, pastores aqui presentes, compreenda porque que eu disse no carro que mesmo nos domingos nós não teremos cultos simplesmente de manhã, teremos também à tarde, porque Cristo está voltando. Satanás sabe que Cristo está voltando, está trabalhando 24 sobre 24. Pastor que põe na sua mente descanso, esse pastor ainda não compreendeu o tempo em que nós estamos vivendo. Ainda não compreendeu a época em que estamos vivendo.
Satanás tem levantado de tempo em tempo maneiras, mecanismos de como destruir a igreja de Cristo. E um dos grandes planos que foi elaborado por Satanás faz muitos séculos que já está em curso sobre a terra. Está caminhando sobre a terra. E muitos não estão vendo. Por que que não estão vendo? Não estão vendo porque maior parte dos pregadores, maior parte dos seres humanos hoje corromperam-se. Falo propriamente daqueles que dizem serem de Cristo. Corromperam-se. Beijaram os pés do diabo, estão beijando os pés de Satanás. Por isso Cristo Jesus não tem como abrir a visão deles para poder mostrá-lo. Essa semente que Satanás levantou sobre a terra. E olha que eles estão trabalhando numa velocidade de formas a povoarem o inferno. Cristo Jesus, o Nazareno, não nos chamou, não nos levantou para nós vermos TV e comermos pipoca ao ponto de nos engordarmos. Não. Cristo nos chamou para uma batalha que começou há muitos anos atrás. E essa batalha só vai terminar quando toda a profecia se cumprir. Essa batalha só vai terminar quando Cristo Jesus voltar. Essa batalha só vai terminar quando Cristo Jesus lá do céu dizer está consumado. Então, meu querido, você que está pensando que foi chamado para servir Cristo e o descanso preparado, esqueça isso, meu querido. Você é soldado, nós somos soldados. E Cristo Jesus nos colocou na terra para nós combatermos um bom combate. Cristo Jesus nos colocou na terra para nós lutarmos e vencermos pelo poder do seu nome, pelo poder do braço do Senhor Espírito Santo, no nome de Cristo Jesus. E só vai vencer quem realmente colocar Cristo na frente. Só vai enxergar o plano do diabo quem realmente tiver ligado, conectado com a marca de Cristo. Só quem tiver o Senhor Espírito Santo. Amém? Por que esses grupos existem? Primeiro, existem porque Satanás quer arrastar a igreja de Cristo com ele para o inferno. Segundo, o diabo não quer ir sozinho para o inferno. Ele quer arrastar os quatro cantos da terra. Então qual é o plano dele? O plano dele é trazer pessoas híbridas, trazer pessoas, demônios, isso é, demônios em corpo humano. E atenção, igreja, sabe onde é que eles estão operando pela ordem de Satanás? Satanás espalhou esses homens em toda a classe social. Muitos são pastores, muitos são profetas, muitos são apóstolos, muitos são diáconos, diaconisas, evangelistas, muitos são bancários, presidentes, ministros, reis. Eles estão em todos os lugares. Muitos deles são os empresários, os homens mais ricos da terra. Muitos deles são criadores. Atenção, igreja, prestem atenção. Muitos deles são os mesmos criadores de todo e qualquer algum aplicativo para poder distrair você. Porque ele foi enviado para poder distrair você enquanto o diabo vai trabalhando contra você. Enquanto o diabo vai trabalhando contra nós. Então eles estão criando tudo. Tudo quanto é tecnológico. E eles estão influenciando milhares e milhares de pessoas. Esse é o trabalho deles. Influenciarem pessoas. O trabalho deles é colocarem na mente daquela pessoa que crê em Cristo, levar aquela pessoa a crer que Cristo Jesus não é Deus. Eles criam livros, escrevem livros. Eles buscam todo tipo de doutrina inspirado por Satanás. Eles escrevem tudo, mas tudo, para poder provar para mim e para você que Cristo Jesus não é Deus.
Eles têm elaborado todo tipo de mecanismo para poder nos provar que o nome de Cristo Jesus é o nome pagão. Que o nome de Cristo Jesus não é o nome do verdadeiro Deus. E quantos na verdade estão crendo? Quantos na verdade estão lendo esses livros? Pessoas que um dia criam em Cristo. Pessoas que um dia tinham temor e tremor por Cristo. Hoje eles dizem, Cristo não é Deus. Eles dizem, um dia eu criei em Cristo Jesus, mas hoje eu descobri que o nome de Cristo Jesus, que o nome do Messias, que o nome do Filho do verdadeiro Yahweh, do verdadeiro Jeová, não é Jesus. Esses demônios em forma humana, eles estão roubando a fé de muitos, estão influenciando muitos a abrirem mão da fé que tem na pessoa de Cristo. São eles que estão criando todo tipo de livros que estão inseridos lá na faculdade, porque aí eu pergunto para vocês, quem vos garante que Sócrates verdadeiramente existiu? Quem vos garante a 100% que Platão existiu, Aristóteles existiu? Quem vos garante que esses filósofos, a qual é ensinado para você naquela instituição escolar onde eu pisei, onde você está pisando? Quem garante que esses homens na verdade existiram? Quem garante para você? Mas a Bíblia Sagrada nos revela que Cristo Jesus existiu. Se nós orarmos agora no nome de Sócrates, não haverá milagre nem cura aqui no nome de Cristo Jesus. Não haverá. Mas se nós orarmos no nome de Jesus Cristo, haverá libertação. Se nós orarmos no nome de Cristo Jesus, haverá cura. Se nós orarmos em nome de Cristo Jesus, haverá arrebatamento de sentido. E tudo quanto Cristo Jesus queira fazer, Ele vai fazer acontecer. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele existe. Porque Ele é real. Quantos de vocês se depararam com um homem provando para você por A mais B que a religião é falsa, que a Bíblia Sagrada é mais um livro? Quantos cruzaram teu caminho dizendo para você que Cristo Jesus não é o verdadeiro Deus, mas existe um outro profeta enviado por Deus, por Jeová, substituindo a pessoa de Cristo Jesus? Tudo para distrair você, tudo para poder arrancar você do caminho que Cristo Jesus colocou você. Amém? Amém. Pastor, quando é que uma pessoa é híbrida? Quando é que um homem é híbrido? Compreenda, meu querido. Existem pessoas que fizeram pacto com Satanás, atingindo o mais alto escalão da magia negra. Essas pessoas, a sua natureza humana sumiu, morreu, desapareceu, porque eles permitiram os demônios tomar seus corpos ao ponto de não ser mais eles vivendo, mas os demônios vivendo dentro deles. Esses homens que atingiram tais patamares espirituais, quando estão diante de um envolvimento sexual com uma mulher, o filho que nascer desse relacionamento, desse ato sexual, será um híbrido. São pessoas, muitos deles, depois de crescerem, são pessoas que estão na sociedade, inseridos na sociedade, eles são injetados na sociedade para poder arrecadarem milhares e milhares de almas para o inferno. E muitos deles tornaram-se pastores. São eles que estão ali brincando com o evangelho, cuspindo água supostamente consagrada na boca das pessoas. São eles que estão ali levando tudo quanto é mulher a fazerem todo tipo de aborto dentro da igreja.
Compreendam, igreja? Aqui está a resposta. Muitos têm dito que os pastores são cozidos, os pastores são assados, os pastores são malandros. Eu vou responder. Você que está aí do outro lado, igreja, você que está aqui presente, saiba. Os maiores escândalos que a religião enfrentou até o dia de hoje, os maiores escândalos que a religião está enfrentando até o dia de hoje, não estão vindo de homens de Deus. Homens de Deus podem ter um erro, um outro erro, podem ter uma falha, outra falha. Homens de Deus, quando pecam, quando falham, quando erram, eles se prostram diante de Cristo, se arrependem e eles mudam de conduta. Mas pessoas que não são sementes de Cristo, pessoas que estão ali para denegrir, sujar a Bíblia, sujar o Evangelho, a igreja, a religião, o cristianismo, eles cometem os grandes escândalos e fazem de propósito para poder vir à tona de formas a influenciar, isso é, de formas a entristecer o coração de milhares de pessoas que gostariam de colocar os seus pés dentro de uma religião. Razão pela qual muitos têm dito assim: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para culto nenhum, não quero saber de Bíblia nenhuma, eu vou assistir culto sim, mas em casa. Não quero saber de igreja nenhuma, porque o pastor fulano me cozeu, fritou e assou. Na igreja X, lá o escândalo que surgiu foi caixão no altar, corpo de pessoa morta enterrada no altar. Tudo isso, na verdade, não vem de homens de Deus. Vem de híbridos. Vem de demônios em corpo humano. E eles, na verdade, estão sujando, trazendo escândalo com o propósito de impedir você a procurar Cristo Jesus. É que você não procure Cristo, é que você não vá atrás de Cristo Jesus. É que você descreia, é que você passa a descrer do Evangelho, da palavra do Cristo Santo que por nós, em amor na cruz do Calvário, se entregou. Há pessoas que têm visão aberta. E essas pessoas já puseram os pés em um supermercado. Já puseram os pés em um mercado, dentro de um táxi, dentro de um lugar, em um lugar onde as pessoas vão lá para comer alguma coisa, beber, se divertir. E aí a visão se abriu e a pessoa olhou. Como não conhece o mundo espiritual, a pessoa diz para quem está no seu lado: aquela mulher que está ali vendendo carvão, aquela mulher que está ali atendendo naquele balcão, é morta em forma... É morta viva, né? Tu diz é morta viva, é morta viva, é morto vivo. Meus queridos, os mortos não voltam. Verdade é que os mortos não voltam. Quem morreu em Cristo foi para o céu. Quem morreu no pecado foi para o inferno. Então, pastor, como é que se explica? Estando dentro de um mercado, em algum lugar, e nós estamos vendo que o homem que está lhe conduzindo não é um homem como nós. É um morto que está lhe conduzindo. Saiba, meu querido, na verdade aquela pessoa é um demônio vivendo em corpo humano. E como a pessoa não conhece essa realidade, a pessoa olha e diz: eu estou vendo uma morta vendendo, eu estou vendo um morto conduzindo. Quando na verdade, igreja, é um demônio em forma humana. Os mortos não voltam. E eles estão nos altares, dormindo com todo tipo de mulher. Quantas mulheres um dia tinham tudo para poder gerar, para poder nascer e criar seus filhos, e hoje têm dificuldades de serem mães, tudo porque envolveu-se com um demônio em forma humana, envolveu-se com um híbrido, e seus filhos hoje é comido, é engolido por esse mesmo demônio em forma humana. Essa pessoa entregou seu ventre às trevas, sem perceber. E atenção! Olha que esses homens, muitos deles, inclusive até mulheres que são demônios em corpo humano,
estão casando com pessoas que estão dentro de uma religião. E quando eles vão para uma religião, eles vão para cumprir o seu papel, o seu objetivo, enganar pessoas, destruir almas. E quando eles se infiltram, eles fazem de tudo para parecer como você, para parecer como eu, para parecerem como nós. Eles fazem de tudo para parecerem um cristão genuíno. Se Cristo não abrir a tua visão espiritual para você enxergá-los, meu querido, tudo passa. Inclusive até o pim-pim, casamento, quem casou? Mana fulana com o tio Joaquim. E casamento começando onde? Dentro da igreja. Por quê? Porque o pastor que está lá nada a ver. Porque as manas que estão lá estão apaixonadas. É só ver rosto bonito, já se apaixonou. E atenção, meus queridos. Existem do mais bonito ao mais feio. Todo tipo de tampa para um tipo de panela, meu querido. E as manas aqui se apaixonam por tudo quanto é tampa que vem. É só ter um rostinho bonito, um nariz bem desenhado, um lábio cor-de-rosa. É só ter um peitoral bem coisa, bem desenhado, tanque marcado. Aí começa a reprovar os meus irmãos, aí começa a reprovar os irmãos que estão de Cristo. Dizendo o quê? Eu não vejo no meio dos meus irmãos homens para casar, mas vê na escola. Vê o professor bonito, vê o colega bonito, o ímpio chama atenção. A ímpia chama atenção, mas a irmã que é do céu, que está cheio do fogo do Espírito Santo, a esse nada você vê. Consegue trocar mensagem com o filho do capeta, mas não consegue trocar a mensagem com aquele que na verdade é a semente de Cristo. Agora eu pergunto para você também. Agora, como saber se aquele irmão que está ali contigo na congregação também não passa de um híbrido? Ou de um demônio em forma humana, em carne humana? Pastor, então como saber, pai? Então nós estamos perdidos? Não, ninguém está perdido não. Cristo Jesus, o Nazareno, ele responsabilizou-se em derramar dentre nós dons, vários dons, diversidade de dons. Cristo Jesus nos tem permitido enxergarmos o mundo espiritual, contemplarmos o mundo espiritual. E quantas das nossas manas aqui, quando apaixonada, diz para a mana, aí se aproximou um menino ao lado dela, né? Aí diz para a mana, leve em oração para saber quem ele é no mundo espiritual. A mana diz, papá, pastor, agora não, é lógico, agora não, deixa o tempo passar. Quando assustar, casou com um demônio, casou com um híbrido. Tem tudo para poder saber quem é aquela semente hoje. Mas os passos que você está dando, que você vai dando permissão a Satanás devorar sua alma. Está compreendendo? Amém, igreja? Amém. Muitos não conseguem ligar para mim, para poder se abrir, para poder conversar. Pai, eu tenho um amigo que está atrás de mim. Pai, quem ele é no mundo espiritual? Faz tudo à escondida. Sai da escola, vão se dormir. Sai da escola, vão se beijar, vão se acariciar. Daqui a bocado, quando assustar, nasceste uma criança que vai te causar muita dor de cabeça e não vai entender que semente é aquela. Satanás está investindo. E atenção, Igreja de Cristo Jesus, o Nazareno, meu querido, é um dos grandes inimigos de Satanás. E Satanás é o maior inimigo da Igreja de Cristo Jesus. Então é de glorificarmos a Cristo Jesus por nos revelar aquilo que muitos lá fora gostariam de quê? De saber. É Cristo que está dizendo em Mateus capítulo 10, versículo 26. Pois não há nada em oculto que não há de ser revelado. Pois não há nada em oculto que não há de saber-se. Talvez você que está aí do outro lado diz assim, tudo quanto o pastor pregou até aqui não creio. Aí eu pergunto para pessoas aqui presentes, os que estão do outro lado. Como é que se explica pessoas que sobem
em cabo de alta tensão, segura com a própria mão, põe o cabo de alta tensão na boca e a pessoa não morre eletrocutado. Quem é aquela pessoa? É um super-herói? Será que é um homem cheio de poder? Não, meu querido. E olha que eles acabam entrando na lista dos homens mais poderosos, né? Pessoas que fazem coisas incríveis. Tipo os únicos na Terra que fazem coisas incríveis. São demônios em forma humana. Como é que se explica pessoas que no último grau, no grau mais baixo de congelamento, mergulha e o seu corpo não congela? Como é que se explica pessoas que mergulham sem nada para poder respirar debaixo de água e fica 20 minutos, 30 minutos debaixo d'água travando a respiração? Uma pessoa humana, um normal, não fica 20 a 30 minutos debaixo d'água. Só tem de ser um demônio dentro de um corpo humano para poder suportar isso. Como é que se explica homem metal? Pessoa que se aproxima próximo do metal e o metal cola no seu corpo. Ah, não, tem alguma explicação genética, esqueça isso. São demônios em forma humana. Influenciar pessoas. Estão na terra para poder arrastar você para o inferno. São eles que dizem que o evangelho é conto de fadas. Cristo Jesus não é Deus. Como é que se explica? Hoje, eu lembro que quando eu nasci, eu já vi mulheres usando brinco, mas o piercing não existia. E eu repito, eu disse e repito, Satanás trouxe à existência a semente dele em corpo humano para poder influenciar você. E uma das grandes influências que eles têm trazido sobre a terra é mulheres furando toda a orelha. Tudo quanto é piercing. É piercing em toda a orelha, é piercing no nariz, é piercing na língua, nos lábios, no umbigo. Essas roupas indecentes, você pensa quem foi que criou? Quem está por detrás dessas roupas todas? São os filhos das trevas que estão operando, agindo sobre a terra. São eles que estão construindo, cozendo todo tipo de roupa para colocar você, mulher, nua, seminua. E os pastores que não veem o mundo espiritual, porque não têm intimidade com Cristo, eles dizem que tudo é normal. Cristo está voltando. A semente do diabo está nos 4 cantos da terra. Muitos são policiais, muitos são militares. São eles que estão produzindo todo tipo de arma para o dia da grande tribulação. São eles que estão produzindo todo tipo de bomba nuclear que existe nos 4 cantos da terra. Eles estão por detrás de todo fabrico de arma de fogo, arma branca, tudo quanto existe para destruir o ser humano, são eles que estão produzindo. E eles estão operando, vivendo em forma humana e operando entre nós. Amém? Amém. Você perde o teu tempo no Facebook. Aí eu pergunto, o homem que trouxe à existência o Facebook, quem ele é para você? Será que ele é mesmo 100% humano? Pensa. Será que ele não é um híbrido? Pensa. Será que não é um demônio em forma humana? Pensa! Analisa, reflita. Com que propósito foi criado o Facebook? Instagram? Twitter? Com que propósito foi criado o TikTok? É a doença do momento, é a febre. E pessoas aqui estão se desconvertendo. Uma menina, Luanda, uma jovem, Luanda, mandou para mim um vídeo há uns dias atrás. Pai, fiz algo não bom. Eu disse, o que foi que você fez? Aí enviou para mim um vídeo. Ela mal vestida,
dançando, mostrando o rabinho e tudo mais. Eu disse, meu Deus do céu, olha a cristã. Olha a cristã, criou o TikTok, né? A conta no TikTok, para fazer o quê? Para dançar com o duro. Dias depois, publicou um vídeo no estado, cantando a música do Gerício Israel. Uma blusinha, o peito aparecendo, e ela lá com os postiços mexendo. Eu chamei a atenção, ela perguntou, o que tem de mais nesse vídeo, pai? Aí eu perguntei para ela, será que o Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo lhe leva a dançar a música do Gerício Israel e a gravar um vídeo sedutor? Ela respondeu não. Agora pergunta, a menina removeu o vídeo? Também não removeu o vídeo não. E ainda pediu desculpa dizendo, pai, entristeci o teu coração, me perdoa, me desculpa. Não sou eu que tenho de perdoar não. Todos nós estamos conhecendo a palavra de Cristo por meio da pessoa de Cristo Jesus. Nós temos o livre-arbítrio. Deus, o Todo-Poderoso, lhe disse, eis que eu ponho diante de vós bênção e maldição. Escolha a bênção. Livre-arbítrio. É você que está escolhendo a tua eternidade. O estar no céu com Cristo, o estar no inferno, depende de sua escolha. Amanhã, se você se vê no inferno, amanhã, se você estiver aqui na terra, antes da tua morte, engravidar, e depois esse homem ir embora, te deixar com um filho, e não assumir essa criança, não diga que orientação, não diga que ensino você não recebeu. Não diga que conselhos você não recebeu. Estão compreendendo? Existem filhos na fé, particularmente filhas na fé, que eu particularmente já não quero saber mais se namora, se não namora. Quer namorar, vai, nem que for hoje. Quando sai por essa porta, se está pensando assim, alguém vai e dá sim. Namorem. Depois, lá na frente de uma coisa, tenho certeza, você vai dizer, ai, maldita hora, por que não dei ouvido aos meus pastores? Por que não dei ouvido ao meu pai? Você quer se conduzir? Quer se orientar? Força, vá! Está apaixonada? Vá, beija! Não é o desejo do teu coração? Porque nós somos mal falados quando nós repreendemos você. Nós somos mal falados, criticados quando levantamos para poder corrigir você. Você não quer ser corrigida? Você não quer ser repreendido? Porque você quer satisfazer o desejo da tua carne. Você quer abrir os olhos no inferno. Então vá. É tua escolha, força. Nada mais podemos fazer. Amém, igreja? Amém. Ainda não vi respaldo bíblico se anjos, se seres espirituais podem ou não se transformar em humano. Se seres espirituais podem ou não viver dentro de um corpo humano. Eu vou mostrar para vocês mais de 3 passagens bíblicas. Vou mostrar para vocês mais de 3 passagens bíblicas, apontando sim que os seres espirituais podem se viver, se materializar em corpo humano. Abre o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Quem está sendo abençoado? Amém. Quem está sendo abençoado? Amém. Quem depois da palavra de hoje vai mudar muita coisa? Amém. Diga. Quem depois da palavra de hoje vai mudar muita coisa? Amém. Quem vai rever as suas amizades a partir de hoje? Amém. Gênesis 6, versículo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do meu Pai. Não, do nosso Pai. Para quem aqui é humano genuíno. Amém? Amém. Para quem aqui é humano genuíno. Quem tem a marca do Senhor Espírito Santo. Amém? Amém. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas,
Vendo os filhos de Deus, aqui está falando de anjos que viviam em corpo humano. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Amém? Amém. Anjos tomaram na terra mulheres, filhas de humanos, e com elas fizeram filhos e filhas. E a Bíblia vai dizendo que esses filhos que foram gerados entre os anjos de forma humana com humanos, a Bíblia, se nós continuarmos a leitura, vai dizer que esses homens eram gigantes da terra daquela época. Os homens mais fortes daquela época. Em outras palavras, eram diferentes dos humanos por causa da semente. Amém? Eram diferentes. Meu querido, você que está aqui, você que tem um propósito em seu coração de seguir Cristo, buscar Cristo, e de tempo em tempo tem uma irmã sua, um irmão seu, de tempo em tempo colocando palavras negativas na tua mente contra os pastores, contra o irmão que você tem, a irmã que você tem, cuidado com essa pessoa. Essa pessoa pode ser um híbrido, uma híbrida. Essa pessoa pode ser um demônio em forma humana que está infiltrado na igreja, na congregação, fazendo a tua mente para você se desviar, se distanciar da fé cristã. Cuidado com as pessoas que estão no teu lado, até mesmo dentro da igreja. Há pessoas aqui no nosso meio que são influenciado facilmente. É só uma mana chegar próximo do ouvido dela e cantarolar. Já foi com a primeira água. É assim. Cuidado com as amizades, dentro e fora da igreja. E muitas vezes nós falamos para você, cuidado com os teus ímpios. Cuidado com as tuas amizades ímpias. Mentira? Não. Cuidado. Ah não, papá, é o coração, sabe, né? Não quer machucar ninguém, não quer ferir ninguém. Continua com esse coração aí que você tem. E quando assustar, estás beijando o capeta. Está abraçando o filho do diabo em forma humana. Notem, Cristo Jesus, para poder estar na terra, dentre os homens, precisava nascer em um corpo humano. Então para e pensam. O diabo imita tudo que Cristo faz, tudo. João Batista, para estar na terra, para preparar o caminho do Messias, Deus o enviou sim, a partir do céu. Mas Deus foi obrigado a colocá-lo em um corpo humano para desempenhar o seu papel na terra. Satanás tem enviado demônios em corpos humanos, fazendo nascerem mulheres para poder desempenharem os seus papéis na terra. Amém, igreja? Amém. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Hebreus 13, versículo 2. Cuidado com aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e nunca se convertem. Cuidado, igreja. Cuidado com aquelas pessoas que resistem às pregações, que resistem ao evangelho que vem de Cristo Jesus. Cuidado. Aí eu pergunto quem você é. Igreja, prestem atenção ainda. Prestem atenção. Se você é híbrido, humano ou demônio em forma humana, eu te faço uma pergunta. Talvez você está aqui na dúvida, pastor, sou humano ou não? Sou humano ou não, papá? Se você é uma pessoa que continuamente, constantemente, mesmo diante de tanta verdade, o evangelho não penetra em seu coração, se o teu coração é duro em receber Cristo, meu irmão, começa a se questionar quem você é. Se você é uma pessoa que não muda, não se converte, começa a se perguntar, se questionar que semente você é no meio da congregação.
Qual é o teu papel? Um de vocês é um diabo, disse Cristo Jesus aos discípulos. Quando se plantou o trigo, veio o inimigo na noite e também plantou o joio. Nem tudo o que parece é. Nem toda pessoa que te manda oi fofa é para ser respondido. Não conhece, bloqueia. Deleta. Sai correndo. Foge. Estás firme em Cristo? Estás conectado em Cristo? Está firme? E do nada aparece um indivíduo, uma mulher na tua frente, meu querido. Se questiona que tipo de semente é aquela pessoa. E o diabo enviando para poder desviar você da fé que você tem por Cristo Jesus. Da fé em Cristo a qual você está firme. 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 A nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra principados e potestades. A nossa luta é contra Satanás. Amém, igreja? Amém. Hebreus 13, versículo 2 diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram o quê? Acolheram anjo, não de forma espiritual, não. Acolheram anjo de forma física, em corpo humano. Está aí a Bíblia. Está vendo, pastor Cristiano? Sim, muitos sem saberem acolheram anjo. Estenderam a cama, prepararam a caminha e puseram o anjo dormindo. A pessoa que já deu água, um copo de água para anjo e não percebeu que estava dando água para um anjo. Anjo em forma humana. Amém? Amém. Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8. Aí a Bíblia está mostrando Deus e dois anjos indo ao encontro de Abraão em forma humana. Amém? Gênesis 18, versículo 1 ao versículo 8. Nós vemos ali anjos em forma humana, não vou ler. Anjos em forma humana indo ao encontro de quem? De Abraão. Tá bom, vou fazer a leitura daqui. Para quem está do outro lado acompanhar a leitura, né? Gênesis 18, versículo 1 a 8. Levantou-se ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Abraão não viu anjo aqui, os anjos aqui de forma espiritual, estavam em forma humana. Dentre eles, um era Deus. E disse: Senhor meu, se acho merecer em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que achegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante, responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Versículo 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também colhada, leite. Aí nós vemos Deus, nós vemos 2 anjos em forma humana visitando quem? Abraão. Amém? Aí pergunto, de acordo às escrituras sagradas, anjos, seres espirituais, podem ou não tomar um corpo humano? Podem. Amém? E os maiores escândalos, os grandes escândalos que tomou a terra hoje, dos altares, estão vindo de pastores que são demônios em forma humana. E eles estão fazendo isso para sujar a igreja de Cristo, com o objetivo de impedir você
procurar Cristo Jesus. Amém? Amém. Levando milhares de pessoas a abrirem mão da fé de Cristo. Porque muitos abriram mão da fé de Cristo como? Meu pastor fez, então já não quero mais servir. Todo o escândalo que vocês estão vendo no YouTube, desses pastores aí, nigeriano, americano, europeus, asiático, etc., são sementes do diabo em forma humana. E eles, na verdade, estão cumprindo o seu papel. Amém? Amém. Muitas mulheres, demônios em forma humana, que estão em corpo humano, demônios no corpo humano, em forma de mulheres na terra, muitas estão casando, inclusive os brincos, repito, os piercing e muita coisa que hoje as mulheres estão usando, que é reprovado aos olhos de Deus, que é reprovável aos olhos de Cristo Jesus. As nossas manas humanas só estão buscando, sem saber de que fonte das coisas vêm. Amém? Sem saber de que fonte das coisas vêm. Abram os olhos. Abram os olhos. O exército do diabo está sobre a terra trabalhando. Amém? Amém. Tudo para poder tomar a sua alma. Gênesis 19, versículo 1 ao versículo 5. Gênesis 19, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: Ló recebe em sua casa os dois o quê? Os dois anjos. Nem vou ler porque até o título aqui já falou tudo. Como é que Ló recebeu os anjos? De forma física, de forma humana, em corpo humano. E para finalizarmos, Juízes, capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 21, nós vemos aí Manoa e sua esposa estão recebendo em sua casa visitação de anjos em forma humana. Juízes, capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 21, nós vemos Manoa e sua esposa recebendo anjos em forma humana. Amém? Amém. E eles estão na terra. Muitos deles estão na terra. Estão se casando com humanos. Amém? Razão pela qual hoje nós temos muitos escândalos no seio cristão. Porque eles estão em tudo quanto é classe social. Amém? Da classe mais alta à mais baixa classe. Amém, igreja? Amém. Espero que essa mensagem venha despertar você. Seleciona, se apaixona bem. Amém? Quando for conquistar, não chega só porque te gostei, dá um beijo. Se apaixona bem, casa bem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós temos uma grande luta. Ainda iremos receber muitos e muitos aqui na casa de oração. Muita semente do diabo virão. Então, meu querido, como identificá-los? Pastor, não tenho visão, não vejo. Como identificá-los? Cristo Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Então, cuidado com aquela pessoa que está a influenciar você. Prestem atenção nos frutos das pessoas que estão no vosso lado. Você que quer se firmar em Cristo, muita atenção com essas pessoas. Amém? Que de tempo em tempo está ali, semeando contenda, dissensões. Cuidado com essa pessoa. Espero que até aqui Deus tenha falado contigo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.